sentar. Obrigado, Ministério de Música, Pastor Tiago. Eu não cantei para não te atrapalhar. Poderia chamar o Pastor Ricardo para me ajudar, mas antes... Foi ontem que a gente fez a mudança, né? Antes, ontem. Sexta, né? Está cansado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. E o tema dessa mensagem, simples, 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 você vai virar para o seu irmão e falar para ele: só obedeça. Vira para o outro lado, fala: é simples, só obedeça. A palavra de Deus diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Ou seja, só obedeçam. Ali perto haviam 6 talhas ou pote de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham as talhas ou os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa ou mestre de cerimônia. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado água. Fala para mim: tinham tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu declaro que você vai entender essa palavra no nome de Jesus. Uma das coisas mais difíceis é quando, de repente, alguma coisa acaba. Você imagina, por exemplo, uma mulher que está fazendo um risoto de camarão. O pastor Diego não gosta, né? Risoto de camarão. E quando ela vai perceber, na metade do processo, acaba o gás. E agora? Ainda bem que não acabou o camarão. Mas uma das coisas mais difíceis é quando a gente está fazendo algo e aquilo que a gente está fazendo gera uma expectativa, pastor Rafael, e até que chega a notícia: olha, acabou. Acabou. E quando você ouve esse recado que algo acabou, uma notícia terrível é liberada sobre a sua vida, todos os sonhos, projetos parece que vão por água abaixo. Mas deixa eu te falar um negócio: aquilo que para o homem parece ter acabado, para Jesus é o melhor cenário para um poderoso milagre. Eu vou repetir para você entender. Quando você ouve um recado que algo acabou, o céu está dizendo: é esse cenário que eu preciso para fazer coisas sobrenaturais, para eu fazer milagres extraordinários. Porque quando o homem diz acabou, quando o homem diz é o fim, quando o homem diz não tem mais jeito, esse é o ponto final, o céu diz: é aqui que começa o meu agir. E essa noite tem pessoas que chegaram aqui assim: eu já comecei o ano, parece que algo acabou. Eu recebi uma notícia, parece que está tudo acabado. Ei, o Espírito Santo manda te dizer: esse é o melhor cenário para você viver um milagre que você ainda não experimentou. A Bíblia diz, no versículo 1, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Esse versículo ele já nos ensina muita coisa, pastor Diego. Porque Caná da Galileia era um lugar rural.
era um lugar simples, não era Jerusalém, não era onde tinha o templo, não era onde tinha o culto, não era onde tinha os sacrifícios, era um lugar rural. Sabe por quê? Para grandes milagres acontecer, só precisa de coisas simples. Às vezes, pastora Raquel, a gente quer muito para ver milagre, e Jesus está dizendo, seja uma Caná da Galileia, porque onde há simplicidade, há uma grande oportunidade de milagres acontecer. Não foi em Jerusalém. O primeiro milagre que marca o planeta Terra até então, os únicos milagres que nós víamos na Bíblia era um Deus todo-poderoso no céu fazendo milagres na terra. Mas quando Deus todo-poderoso resolve assumir a forma de homem e fazer o primeiro milagre, foi num lugar simples. Simplicidade aponta para quebrantamento, para humildade. Quando Deus olha no nosso coração, vê pessoas simples, humildes, dependentes dEle, é um cenário perfeito para isso acontecer. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou no terceiro dia. E quando a Bíblia nos dá essa informação, é porque tem muitas outras informações juntas com essa informação. Aí você pergunta, por quê, pastor? Cadê? Pode perguntar. Vou te responder. O casamento judeu não era um casamento como é o nosso casamento. Tirando do pastor Diego, que casou, acho que em 3 lugares diferentes. Foi isso? 3 ou 4? Com a mesma esposa, tá? Para não fazer recorte aí. O casamento judeu, ele era dividido em 3 etapas, e você vai entender isso. Jesus chegou em que dia? Terceiro. A primeira etapa do casamento judeu era chamada de Shidduchim, ou Shidduchim. Eu não sei pronunciar direito o hebraico. Essa palavra significa proposta. O primeiro momento do casamento judaico era o arranjo entre as famílias. A família do noivo pegava a família da noiva e eles faziam um acordo. E naquele momento ali, o noivo pagava um dote para ter aquela noiva. Deixa eu te falar, o noivo já pagou o dote por você. O noivo já pagou o dote, você é dele, não tem mais jeito. Você não está à venda porque o noivo já pagou o dote. Então esse primeiro momento ali era apenas uma promessa, era uma aliança que eles faziam, mas apenas uma promessa. E aí eles entravam na segunda fase do casamento, que era chamada de Erusim. O Erusim já era propriamente dito a celebração de um casamento, já tinha contrato, eles já celebravam ali com uma taça de vinho que apontava para a consagração, santificação, a aliança. Mas apesar deles já estarem casados, eles ainda não iriam morar juntos. E aí eles estão ali carregando a noiva, e eles vão agora para o ato final. Qual é o ato final? Eles vão celebrar a festa de casamento, porque agora eles podem viver juntos, morar juntos. E aí o casamento, a festa de casamento, a boda, demorava 7 dias. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega no terceiro dia. Jesus chega no dia exato que o vinho acaba. Jesus chega no momento exato que aquele casamento ia passar a maior vergonha da história. Jesus chega no momento exato que a festa ia ser arruinada. Jesus chega no momento exato que não teria mais jeito. Ei, Jesus não atrasa. Ele chega no momento exato. Ele chega no terceiro dia. E a Bíblia vai falar que existiam ali algumas pessoas que compunham aquele cenário. Por exemplo, tinha os noivos, a família dos noivos, tinha Maria, tinha Jesus que foi convidado, tinha os discípulos de Jesus. Jesus era lindo, né? Porque às vezes a gente quer chamar nossos discípulos para guerrear as nossas guerras, mas não quer chamar os discípulos para as nossas mesas. Estou passando dificuldade, ora comigo. A gente quer nas nossas guerras, mas aprenda a fazer teus discípulos desfrutar dos momentos bons. Tinha ali também 2 personagens chaves nessa história,
que era o mestre de cerimônia, que era como se fosse, maître que eles chamam, né? Quem organizava a festa. E tinha os serventes. Mas a Bíblia vai dizer que no terceiro dia acontece uma crise violenta. Os serventes estão desesperados, angustiados, nervosos, porque nada causava mais vergonha no casamento judeu do que a falta do vinho. Podia acabar tudo, o vinho não podia acabar, porque era uma vergonha terrível, por aquilo que ele representava, aliança, alegria, celebração, santificação. Tanto que das 7 etapas durante essa festa, a primeira era realizada com vinho. E agora o problema está estabelecido. Será que os noivos convidaram gente demais para essa festa? Será que eles não perceberam que a quantidade de convidado era muito grande para a quantidade de vinho? Será que o mestre de cerimônia talvez não fez esse cálculo, já que a responsabilidade poderia ser dele? Ou talvez os serventes, que durante a festa, animado, porque a festa tinha música, tinha muita celebração, e aí começou a servir de forma desmedida. Eu não sei de quem foi a culpa, fato é que o vinho acabou. E muitas vezes a gente vai vivendo uma vida, e não fica atento. Cuidado, fica atento, porque não tem festa sem vinho. Vinho aponta para a presença do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida lá, vão ter, e não estão percebendo que o vinho está acabando. Que o vinho está indo embora. Vão vivendo de qualquer maneira, vão vivendo sem ter relacionamento com o noivo, e daqui a pouco, meu Deus, o vinho acabou. Mas glória a Deus que Jesus estava naquela festa. Jesus é o convidado principal da nossa vida. E se Jesus está presente, algo pode acontecer. Quando Maria percebe aqueles serventes desesperados pela falta de vinho, Maria chega para Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus fala para ela: mulher, não é chegada a minha hora. Deixa eu te falar um negócio, Jesus não está desrespeitando Maria. Quando ele se refere mulher, no original ali é senhora, era uma forma de tratamento da época. Então ele não estava dizendo: não, mulher, não é chegada a minha hora. Não, Jesus não era ali um cara. E quando ele fala não é chegada a minha hora, pastor Rafael, teólogo, bacharel, doutor, Seminário Batista do Sul, também tem gente que diz: não, porque ele estava dizendo isso, que não era chegada a minha hora, porque não era o momento dele começar o ministério, já tinha começado. Se os discípulos estão com ele, pastor Tiago, já tinha começado. Não era a hora ainda dele viver isso que estava acontecendo no casamento, ou seja, não era a hora futura dele voltar a buscar a noiva. Ali era um apontamento profético. E quando chegam para Jesus, diante daquela crise estabelecida, sem saber quem é o culpado, Jesus olha aquele cenário. Agora eu preciso que você acompanhe comigo, por favor. Versículo 5 diz: a sua mulher disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Eu quero, a partir daqui, estabelecer no seu coração, na sua mente, alguns princípios espirituais para que a gente possa desfrutar de milagres. Jesus, eu vou repetir, ele vai usar esse cenário para ensinar princípios espirituais para quem quer desfrutar de milagres, quem quer desfrutar do sobrenatural, quem quer ver a sua vida avançando, crescendo. Primeira coisa que Jesus fala, que Maria fala, perdão, é: faça tudo que ele vos disser. Primeiro segredo para você viver uma vida de milagre é obediência. Maria vira para os serventes e diz: vocês estão nervosos que o vinho acabou? Estamos nervosos, a festa acabou. Calma, esse aqui é Jesus. O que ele falar, vocês façam. Sabe o que eu entendo? Quem quer viver uma vida de sobrenatural, de milagre, de extraordinário, só obedeça.
Mas pastor, Jesus está me pedindo coisas que são absurdas. Obedeça. Mas o que Ele está me pedindo, tem pessoas que não vão entender. Obedeça. O que Ele está me pedindo parece loucura. Obedeça. Às vezes a gente é racional, só quer obedecer quando a gente entende. Não. E aí Jesus, versículo 6, acompanha comigo. Ali perto haviam 6 talhas de pedra, tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Preste atenção. Jesus vira para aqueles serviçais, pastora Valéria, e fala o seguinte: está vendo aquelas 6 talhas de pedra? Aquelas talhas de pedra, irmão, para vocês terem uma noção, Levítico do capítulo 11 ao 15, fala das cerimônias de purificação. Está leproso, se lava com água. A mulher está menstruada, se lava com água. O homem, sei lá, tocou no morto, se lava com água. Então tinha toda uma tradição para aquelas talhas estarem na entrada da festa, porque todo mundo que entrava, eles diziam: olha, lava pelo menos as mãos para se purificar. Vinho não ficava em talha, vinho ficava em ânforas, ou quando eram para ser transportados, ficava em odres. A ânfora era parecida com aquela taça não sei se é da UEFA ou da Liga dos Campeões. Ela é meio assim, com 2 orelhinhas nas laterais. Quando Jesus fala para aqueles homens trazerem água para colocar na talha, pastor Mael, aqueles homens devem ter colado a placa. Porque o raciocínio natural, pastora Raquel, se as ânforas já estão vazias de vinho, se o lugar do vinho é na ânfora, por que esse louco está mandando pegar água e botar nas talhas? Mas ele está mandando, eu vou obedecer. Porque o normal era botar vinho na ânfora, mas Jesus está mandando botar na talha. Sabe por quê? A talha apontava para uma religiosidade. A talha apontava para a lei. A talha apontava para o rito. E sabe o que Jesus está mostrando para eles? Quando eu quero fazer algo novo, eu não obedeço o que o natural ensina. Quando eu quero fazer coisas extraordinárias, não funciona 2 mais 2 são 4, não. Quando eu quero fazer algo sobrenatural, entendo o que eu estou falando, e como o apóstolo diz, só coopera. Quando a nossa igreja começou, o nosso apóstolo foi chamado de maluco, porque já tinha tanta talha, mas quando Deus quer fazer um vinho novo, tem que ser um lugar especial, tem que ser um lugar diferente. Agora Jesus, Ele vai ensinar algumas coisas para a gente aqui. Porque Jesus, no versículo 7 Ele disse aos serviçais: encham os potes com água e encham até a borda. Versículo 8, então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Preste atenção aqui em mim. Jesus fala 4 coisas, e são 4 segredos para quem quer viver algo extraordinário. Primeiro segredo que Jesus fala para eles é: tragam água. Repita para mim: trazer. Tem coisas que o Espírito Santo vai mandar você trazer, mas tem coisas que você não pode trazer mais. Tem coisas que não fazem mais parte do tempo de Deus na sua vida hoje. Tem pessoas querendo viver milagres, viver coisas extraordinárias, viver coisas abundantes, querer crescer, querer avançar. E Deus está falando: traz o que eu estou mandando trazer. Mas aí você quer trazer coisas que Deus já falou para você não trazer. Sentimentos que você não pode mais trazer para esse tempo. Pecados que você não pode mais trazer. Lembranças que você não pode mais trazer. Culpas que você não pode mais trazer. Mas Ele mandou água, é água.
Se ele mandasse azeite, é azeite, só obedeça. Então agora eles trazem água. E Jesus fala para eles: encham as talhas. Por quê? Deixa eu te ensinar algo. Você só pode encher daquilo que você está cheio. Eles só poderiam encher as talhas de água, pastora, porque eles estavam cheios de água. Só que agora você imagina 6 talhas, pastor Mael, que cabiam de 480 litros a 720 litros. Eu estou falando que era muito trabalho. Eu estou falando que era muito esforço. Eu estou falando que eram muitas indas e vindas para trazer água. E nós já enchemos a primeira talha. E ela está cheia até a boca. Mas tem mais 5. E tem que encher a segunda. E tem mais... Meu filho, eu não sei quantas talhas você já encheu. Ah, pastor, eu já enchi 4, mas eu estou cansada. Se são 6, encham as 6. Persevere, não desista, continue. Nós não somos daqueles que retrocedem. E se Jesus falou que é para encher até a boca, enche até a boca. Deixa eu te explicar algo. Sabe por que tem pessoas que não vivem milagres abundantes e extraordinários? Porque se acomodaram na primeira talha. Já está bom o que eu vivi. E Jesus está dizendo: mas tem 5, pastor Rafael. Lute, persevere, não desista, porque a quantidade de talhas que você enche vai ser o tamanho do milagre que você vai desfrutar. Hoje aquilo talvez que está te cansando, talvez aquilo que está te desanimando, aquilo que hoje está roubando as tuas forças, porque é tanto trabalho e você não vê as coisas acontecendo. Calma, talvez você só está enchendo as talhas, mas espera, porque o tempo do vinho novo, da abundância de vinho, vai chegar e não tem talha que vai reter isso. Jesus manda trazer água, Jesus manda encher as talhas, e agora as talhas estão lotadas de água. Elas estão repletas de água. Talhas podem também apontar áreas da tua vida. Não fique satisfeito em viver os sonhos e os projetos de Deus em apenas uma talha e em uma área, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Jesus quer encher todas as áreas da sua vida. Então eles trazem água. Repita comigo. Primeiro eles trazem, depois eles enchem, e agora Jesus manda eles tirar a água. Deixa eu te explicar algo. Tem coisa que é para você trazer. Tem coisa, pastora Márcia, que é para a senhora encher. Mas tem coisa que é para tirar. Talvez o grande problema de muitas pessoas é porque trazem o que não é para trazer. Enche do que não é para encher e deixa o que é para tirar. Esses dias a Michele falou: Fábio, eu não conto. Eu falei: vou contar. Então não seja detalhista. Final de ano, irmãos, eu olhei o meu armário, parecia a feira de Jacari. Era tanta coisa, e o Espírito Santo falou: mexe nisso tudo e joga muita coisa, tem coisa que tem que tirar. Homem é mais prático, né, irmão? Eu já meti a mão, isso eu posso doar, isso é lixo. Irmãos, tinha até cueca furada. Quando o apóstolo falou isso aqui no culto da virada, eu falei: deixa a Maria Clara ouvir isso não, senão ela vai gritar: papai! Misericórdia, comprei novas. Porque não tem como colocar coisa nova se o velho estiver lá. E aí eu sou mais prático, eu comecei a tirar, irmãos. Eu enchi tanta bolsa. Sangue de Jesus tem poder. Acho que eram mais de 6 talhas, precisariam de mais. E aí eu fui para o da Michele, e a Michele falou: olha, deixa eu te explicar. Isso aqui foi quando eu ganhei, em 1998, eu falei: rasga, joga fora. Mas Fábio, essa aqui foi a roupinha de quando a Maria Clara nasceu. Eu falei: Michele, tira. Sabe por quê? Tem certas coisas que o Espírito Santo está mandando você tirar que vai doer.
Tem certas coisas que o Espírito Santo já está te incomodando há muito tempo. Tira do armário do teu coração e joga fora se você quer viver um novo tempo. Se você quer viver um tempo de vinho novo, não dá para guardar coisas velhas. Tem coisas que a gente vai ter que tirar, irmãos. A gente está num tempo de crescimento, pastor Diego. Eu me lembro quando a Maria Clara era bebê, a Maria Clara ganhou muito presente. Eu já contei essa história aqui, eu vou repetir. Ela nasceu no período da pandemia e ela ganhou muito presente. A gente não tinha como sair, ela não podia usar aquelas roupas. E um dia a Michele falou: Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar essas roupas na Maria Clara. Pelo menos a gente tira foto para botar no Instagram e agradecer as pessoas. Quando ela foi colocar a roupa, não cabia mais. Aí ela: Fábio, não está dando a roupa, não está dando aquela roupa. Eu falei: o que houve? Ela falou: a Maria Clara cresceu, as roupas não cabem mais. Ei, se a gente está vivendo um tempo de crescimento, tem coisas que não vão caber mais na sua vida. A ponto, pastor Regis, teve uma hora que ela insistiu e falou: essa aqui eu vou forçar para entrar. E a Maria Clara começou a chorar, sabe por quê? Estava machucando. Tem muitas feridas que tu se submete, porque está deixando coisas que já tinham que ser tiradas. Tem coisas que te machucam até hoje, porque o Espírito Santo te diz: eu quero fazer um milagre na sua vida. Eu tenho um tempo de vinho novo, mas está apertadinho, mas ainda dá. Está só te ferindo. Aleluia. Aí agora continue aqui no texto comigo, estou encerrando. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, encheram até a boca. Ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Isso aqui é lindo, preste atenção em mim. Aqueles encarregados da festa estavam carregando, na verdade, uma grande culpa. Por quê? Porque o vinho acabou e eram eles que serviam os vinhos. Agora as talhas estão cheias até a boca. E Jesus fala: tira e leva. Fala para o teu irmão assim: só obedece. Eu imagino, pastor Alain, aqueles homens tirando a água, pastor Diego, e pensando: quando a gente chegar com esses potes de água no mestre de cerimônia, ele vai arrancar o nosso couro. Ele vai acabar com a gente. Ele vai falar: que maluquice é essa de trazer água para eu beber? Mas eles não sabiam, eles já estavam levando vinho novo. Você não entendeu? Tem milagres que você já aconteceu na sua vida, pastora Priscila. Tem milagres que já aconteceram, mas você ainda não viu. Mas não significa que você já não está levando. Eu vou repetir. Aqueles homens tinham uma certeza. Nós colocamos na talha o que, pastor Leandro? Água. Nós estamos tirando o que? Água. Eles não estavam tirando água. Agora eles estavam levando um vinho novo. Deixa eu te falar algo. Aquilo que para você seria a maior vergonha da sua vida, vai ser o tempo de maior novidade da sua vida. Nós vamos ser envergonhados. E Jesus está dizendo: eu fico imaginando eles levando pote de água, pastor Mael. Nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser acusados. Ele vai berrar no meio da festa, dizendo: vocês estão loucos. Eles não sabiam, mas eles estavam levando, era um testemunho poderoso. Deus não te fez para carregar vergonha, Deus te fez para carregar um testemunho poderoso. Pode subir o ministério de música. Agora, existe algo interessante, porque Jesus poderia destruir as talhas, pastor Ezequiel. Jesus poderia destruir aquelas talhas, e Jesus não destrói a talha, porque a talha apontava para a lei, a talha apontava para um ritual, a talha apontava para uma religiosidade. Pastor Diego, preste atenção, porque o Espírito Santo me falou isso para te falar. A talha, ela foi importante para nós chegarmos até aqui.
Nós não podemos desprezar a talha, mas nesse tempo Deus tem coisa nova para a gente carregar. Deus tem coisas novas para a gente carregar. Foi tremendo o tempo de talha, foi tremendo o tempo, mas isso não é o fim do projeto Vida Nova. Deus está chamando uma igreja para carregar um vinho novo, porque a gente não experimentou esse vinho até agora. E eu declaro no nome de Jesus, tudo que a gente experimentou até hoje foi lindo, foi tremendo, mas Deus tem uma aliança com a gente, e a gente não vai ficar carregando água. Água é coisa sem cheiro, água é coisa sem sabor, água é coisa que você não tem cor. Deus não chamou a gente para carregar água. Deus chamou o projeto Vida Nova para carregar um vinho novo, para carregar um vinho extraordinário. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Quando aqueles serventes chegam para o mestre de cerimônia e dá para ele beber, ele fica impactado com aquilo. Ele dá um berro e chama o noivo: ô, vem cá, noivo, eu não te falei? Você tem que servir o melhor vinho no início, e você está servindo o melhor vinho no final. O que aconteceu? Você enlouqueceu. Ei, as coisas que Jesus faz, só entende quem tem discernimento. Quando eles acharam que era o fim, foi um milagre extraordinário, porque eles experimentaram um vinho que eles nunca haviam experimentado. A gente está começando 2026, o Espírito Santo está dizendo: a gente ficou enchendo talhas. A gente ficou enchendo talha, mas a ordem do Espírito Santo agora é: carreguem vinho novo. E para carregar vinho novo, tem que deixar coisas para trás, tem que tirar coisas. Talvez Deus tenha que mudar em muitas coisas, em muitas estruturas nossas. Talvez mudar coisas no nosso casamento, coisas no nosso ministério, coisas na nossa família. Ei, Ele está mandando trazer, traz o que Ele mandou. O que Ele não mandou, esquece. Ele está mandando encher, enche com o que Ele mandou. Não está mandando, não coloca isso. Tira o que Ele está mandando tirar. Porque se você fizer isso, ainda que você não esteja vendo nada, o vinho novo já está nas tuas mãos. Deus, levanta a sua mão assim. Espírito Santo, coloca vinho novo em cada das mãos aqui. Senhor, o Senhor é Deus de coisas novas. O Senhor é um Deus que nos surpreende. O Senhor é um Deus que quando a gente acha que já é o fim, o Senhor é um Deus que quando a gente acha que a nossa vida está uma água, está sem cheiro, tem sabor, sem gosto, que a nossa vida não tem mais sentido, o Espírito Santo está dizendo: meu filho, minha filha, é nesse momento de água que eu faço um milagre, que eu faço algo sobrenatural, é que eu faço você experimentar o que você nunca experimentou na história da tua vida. Pode cantar. Para cantar baixeira e andalabás. Eu vou concluir, pode subir, pastor Ezequiel, o senhor pode subir, eu queria que o senhor subisse. Deixa ele recebendo ali. Deus está derramando, pastor Chico, o senhor está fazendo assim, está vindo vinho novo sobre a tua vida. Está vindo novo. Deixa eu te explicar um negócio, rapidinho, eu vou passar para o pastor Ezequiel. A pergunta é: para que tanto vinho? Para que encher 6 talhas? Para que isso tudo? Porque o alvo não eram só os noivos. Tinham muitos convidados naquela festa. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida não é só para você. Tem muita gente que vai desfrutar desse vinho que você está carregando. Vai ter muita gente que vai ouvir esse testemunho. Tem muita gente que vai dizer verdadeiramente: Deus tocou naquela água, Deus tocou naquilo que era uma vergonha e fez dessa vergonha um testemunho poderoso. Tem muita gente que vai ouvir a sua história. Então, meu irmão, traz o que tiver que trazer, enche do que tiver que encher, tira o que é para tirar e carrega vinho novo. Só obedeça. Aleluia! Aplauda o Cordeiro mais forte. Aleluia! Qual é a canção? Quero ver. Aleluia! Você quer ver milagres? Leva-me além. Você entendeu que Deus falou contigo nessa noite? Vou sair Vem, vamos ficar de pé. do raio.
Saia do seu lugar, venha no altar dizendo: Deus falou comigo. Eu estava pedindo a Deus uma palavra. Estava pedindo a Deus que falasse comigo. Enquanto Tiago está cantando, sai do seu lugar e vem. Deus tem um milagre para você, para sua família, para sua casa, para todas as áreas da sua vida. Aquela área que você não conseguiu se libertar, chegou o momento. Leva-me além do Diga: Senhor, eu quero ver um milagre na minha vida, na minha casa, no meu casamento, no meu ministério. Pra mergulhar no teu rio, quero ver milagres. Leva-me além do Vem mesmo, não perca essa oportunidade não. Se o Espírito Santo está ardendo no teu coração, vem mesmo, porque Deus tem um milagre para você. Começar o ano com milagre, não há nada melhor. Aleluia. Vem, derrama sobre mim a tua glória. Vem, derrama sobre nós a tua glória. Vem, derrama um pouco mais da tua glória, tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Se vem ouvir o novo, vem a alegria renovada. E a alegria do Senhor é a nossa força. Forças serão renovadas. Aleluia, o ânimo será renovado. Alguma coisa Deus quer fazer. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus está tratando com você. Tem pessoas, eu vou falar algo que eu estou sentindo no coração. Tem pessoas que precisam se libertar do espírito de manipulação. O espírito de manipulação manipula conforme a pessoa, a conveniência dela. Isso chama-se espírito de Jezabel. Deus está te libertando disso essa noite. Isso pode atingir tanto a mulher quanto o homem. Não é porque é espírito de Jezabel, não é só para mulher, não, o homem também. Tem pessoas que gostam de manipular. Que Deus tenha misericórdia, Deus vai fazer um milagre. Você verdadeiramente receba um vinho novo, uma libertação. Uma libertação. Começar o ano com o sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero ver milagres, cante comigo. Senhor, eu quero ver o milagre. Eu quero ver um milagre na minha vida. Eu quero ver um milagre. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver o que ninguém consegue ver. Quero falar o que ninguém consegue falar. Quero fazer o que ninguém consegue fazer. Pra mergulhar no teu rio, quero ver milagre. Leva-me além do mar. Aleluia. Vou sair. Aleluia. Aleluia. Pra mergulhar Aleluia. Nesse caso aí, a água era natural. Já viu? Você vai no mercado, água natural. Mas o vinho era sobrenatural. É isso, aleluia. É isso, André. Agarra aí a bênção, Flávia. Aleluia. Agarra. Aleluia. A água era natural, mas o vinho era sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. É justamente isso que Deus vai fazer na tua vida. Já está fazendo. Talvez você não tenha percebido. Talvez você não tenha percebido. Mas já nasceu, já aconteceu. Você não lembra do dia do seu nascimento, mas você já está vivo. Você já nasceu. Você já nasceu. Ninguém lembra do dia do nascimento, mas já nasceu. Tem coisa que já aconteceu na tua vida que você ainda não percebeu, mas já aconteceu. E você vai perceber. Deus trabalha com o tempo. Amém? Deus trabalha com o tempo. Foi só o tempo de encher as talhas
E os caras levarem ali para os mestres de cerimônia. Uau! Que isso? Vai ter muita gente falando uau aí. Uau! Mudou tudo. Meu casamento mudou. Eu mudei. É isso que Deus está fazendo. Nós precisamos mudar. O maior campo missionário são os bancos das igrejas. O maior campo missionário são os bancos das igrejas, as cadeiras das igrejas. Tem muita gente na igreja que precisa mudar. Está levantando a mão, está dando glória a Deus, está falando até balabalá, mas ainda não mudaram. Quando você tiver um real encontro com Jesus, aleluia, aquele que tem poder para fazer o sobrenatural. Todos que têm um encontro com Jesus nunca mais conseguem ser o mesmo. Nunca mais conseguem ser o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Pai, no poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. Nós vemos nitidamente, Senhor, Tu queres fazer o maior milagre. O maior milagre no nosso meio. E o maior milagre não é a cura do câncer. O maior milagre não é a cura da pneumonia. O maior milagre não é a cura do paralítico. Mas o maior milagre, aleluia, é nós sermos transformados em novas criaturas. Só Tu podes fazê-lo. Só Tu podes fazer. Muda tudo. Faz tudo novo. Transforma. Tira todo espírito de contenda. Tira todo espírito de manipulação. Tira todo espírito de enfermidade. Tira todo espírito negativo, todo espírito de medo, em nome de Jesus, que venha o sobrenatural. Nós nos levantamos como igreja, nós estamos sendo preparados para as bodas, para as bodas. Nós estamos sendo preparados para as bodas, para a festa de casamento, aleluia. Nós estamos sendo preparados para esse grande dia, aleluia, 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 aleluia. Nós estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro. Prepara-nos, Senhor, aleluia, prepara-nos sobrenaturalmente. Tu vem buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. E vai ser uma grande celebração. E todos esses que estão aqui, em nome de Jesus, vão estar lá. Quantos vão estar nessas bodas do Cordeiro? Levanta a mão e diga glória a Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Eu repreendo toda obra maligna contra a sua vida, toda opressão maligna, todo ataque do inferno. Eu neutralizo as forças espirituais do mal que tem tentado te fragilizar a tua mente e o teu coração. Que venha sobre você, aleluia, a mente de Cristo. Que venha sobre você a glória de Deus. Que você seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Aleluia, que você verdadeiramente seja um odre novo, para receber um vinho novo, algo novo da parte de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus, hoje e para sempre. Digam comigo amém, amém, aplauda ao Senhor. Você, aleluia, vai ser olhado como, aleluia, um milagre de Deus. Aconteceu o sobrenatural. Aplauda mais forte a poder de Deus.